Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós não vamos desenvolver muito mais a teoria da álgebra linear, mas sim abordar um problema que apareceu bem no fim da última aula, que foi com uma matriz que não tinha autovalores reais, cujo polinômio característico não tinha raízes reais, mas que tinha raízes complexas, né? E a gente tem feito toda a álgebra linear até agora baseado no que é chamado de corpo dos números reais. Então, será que não daria de fazer toda a mesma teoria utilizando números complexos? Ou será que não poderia ser feito também utilizando números racionais, como normalmente a gente até tem feito até agora, né? E a resposta é sim. No geral, é possível fazer a mesma teoria. Normalmente até a álgebra linear é feita desse jeito, em livros mais avançados. A gente não se restringe só ao corpo dos números reais, mas a outros corpos. E a gente vai escrever rapidamente que é um corpo aqui, só para dizer qual que é o contexto mais geral onde a teoria se desenvolve, certo? Então aqui, por que consideramos números reais? É mais por familiaridade, né? Não vale a pena ficar introduzindo muita coisa diferente, fazer uma teoria super geral que é incompreensível logo no começo. Então a gente começa com os números reais para criar a intuição e agora a gente vai dizer como fazer tudo isso com outros conjuntos numéricos. Daria de fazer quase tudo com números racionais, certo? Onde começa a dar problema na parte de produto interno, que tem raiz, por exemplo, quando a gente define norma. Então, até um certo ponto, daria de fazer tudo só com números racionais. Não dá de fazer muita coisa com números inteiros, pelo menos do jeito que nós desenvolvemos a teoria, porque aparece bastante divisão de números inteiros, não tem divisão, né? Então, assim, se a gente se restringisse a certas classes bem comportadas de números, daria de desenvolver a teoria do mesmo jeito. Então, a ideia é a gente trocar o conjunto de escalares, certo? Considerar outros corpos de escalares. Até daria de fazer algumas coisas com números inteiros, mas daí já vira o que a gente chama de teoria de módulos, é mais complicado, não vamos entrar nesse mérito, certo? Então, um corpo é uma estrutura algébrica, que nem espaços vetoriais, são estruturas algébricas, que tem duas operações, soma e multiplicação, duas operações binárias, também tem duas constantes, um 0 e um 1, que satisfazem a diversos axiomas, né? Que são os axiomas usuais que vocês conhecem dos números reais. A soma e a multiplicação são associativas, são comutativas, 0 e 1 são elementos neutros, existem elementos inversos. Para multiplicação, só existem inversos de números não nulos, né? E também a distributiva. Tá? Então, esse é mais ou menos o ponto. Não vale a pena ficar introduzindo, dizer o que é um corpo e depois dizer o que é um espaço vetorial, porque os dois conjuntos de axiomas são até meio parecidos, daí é bem fácil de se confundir, tá? Mas, enfim, um corpo é uma estrutura desse jeito que os reais têm, que um corpo geral não tem, é a ordem, né? Os números reais têm uma ordem que tem algumas propriedades. Então, existem corpos que são diferentes dos números reais. Por exemplo, o conjunto dos números reais com as operações usuais é um corpo. O conjunto dos números racionais também é um corpo, né? Porque se nós fizermos as operações de soma e produto com números racionais, o resultado ainda vai ser um número racional. Os números racionais têm opostos aditivos, inversos multiplicativos também, coisas que a gente conhece bem, né? Poderia-se até dizer que os racionais formam um subcorpo dos números reais, certo? E, obviamente, os outros axiomas, associatividade, comutatividade das operações vão ser satisfeitos também. O conjunto dos números reais não negativos não é um corpo, né? Por exemplo, com as operações usuais. Ele não tem inversos aditivos. O oposto de um número positivo não é necessariamente positivo, né? Não vai ser positivo, só o inverso do zero e vai ser igual a zero e é não negativo de qualquer jeito. Enfim, e o conjunto dos números inteiros também não é um corpo com as operações usuais, porque ele não tem inversos multiplicativos, né? Não existe um inverso multiplicativo do número 2 que seja um número inteiro.
E aqui deveria ser falta, né? Não fala. Não faz sentido. Mas, enfim, corpos de números reais. Um outro exemplo também, isso aqui pode ser chamado, é uma extensão dos números reais, dos números racionais, desculpa, com o número raiz de 2. São todas as combinações lineares, se você quiser, de números racionais com raiz de 2, onde os coeficientes da combinação têm que ter números racionais. Né? São números racionais somados com algum múltiplo racional de raiz de 2. Isso aqui forma um corpo, de novo um subcorpo dos números reais, com as operações usuais. Né? Tudo aqui são números reais, você faz as operações, mas a gente só quer restringir a números dessa forma. O problema, para verificar que é um subcorpo, né, seria verificar a existência de inversos multiplicativos. Essa seria a parte mais difícil. As outras seria bem parecido com aquelas partes de verificar que um certo subconjunto de um espaço vetorial é um subespaço vetorial. A gente mantém as operações e olha só para elementos no subconjunto. Então, como se verificaria que o inverso multiplicativo de um número nesse conjunto também está nesse conjunto? Bem, a gente tem que escrever o inverso multiplicativo de a mais b raiz de 2 de algum jeito que seja um número racional somado com um número racional vezes raiz de 2. Tá? E tem um truque que a gente vai utilizar bastante mais para frente. Então, é um truque bem comum que é multiplicar pelo conjugado. Né? Sem entrar em detalhes em o que é um conjugado, a ideia é que raiz de 2 é meio que independente dos números racionais, né? Ele é um número irracional. E então, o conjugado de um número da forma a mais b raiz de 2 vai ser a menos b raiz de 2. A gente troca o sinal da parte que está sobrando, né, do raiz de 2, que está sendo adicionado aos números racionais, quando quiser simplificar uma fração. Então, é isso que a gente faz. A gente multiplica pelo conjugado, a menos b raiz de 2, em cima e embaixo na fração, faz as operações. E para que isso serve? Porque tem aquele produto notável, né? X mais y vezes x menos y é x ao quadrado menos y ao quadrado. Quando a gente aplica isso com x igual a e y igual a b raiz de 2, vai aparecer um quadrado de raiz de 2, que vai virar 2, e é racional, e permite simplificar algumas expressões, certo? Então, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado, faz a continha, dá isso aqui, e daí, olha só, apareceu uma raiz de 2 em cima, o que daí permite fatorar, ou melhor, não é bem fatorar, mas separar esse número como uma soma de um racional com um racional multiplicado por raiz de 2, né? Aqui estão só combinações de números racionais. De novo, dão números racionais. E daí isso verifica, de fato, que inversos multiplicativos de números nesse conjunto caem de volta nesse conjunto. Tem um outro corpo que também é bem interessante, ele tem um pouco a ver com lógica, que é o corpo com dois elementos. Ele tem só dois elementos, tem o 0 e tem o 1. E daí, a ideia é que 0 e 1 se comportam como 0 e 1 nos números racionais. Soma com 0 não muda nada, multiplica por 1 também não muda nada, multiplica por 0 tudo vira 0, 0 é absorvente. A única diferença é que 1 mais 1 é igual a 0. Tá? Que é meio que dizer que 2 é igual a 0 nesse corpo aqui. Então, esse aqui é um corpo que é um pouco relacionado com lógica, no sentido que a gente pode ver dois valores, 0 e 1, como, por exemplo, um valor verdade e falsidade. Né? Um significa, se você fala 1, você fala que algo é verdade. Se você fala 0, você diz que algo não é verdade. Isso aparece em lógica booleana, tem a ver com programação. Não vou entrar em muitos detalhes, mas é um corpo interessante. Ele é bem pequeno, né? Meio que o corpo mais simples que dá de se pensar. Tem dois elementos. Então, para mostrar que corpos não precisam nem ser infinitos, eles podem ser relativamente diferentes dos reais, dos racionais. E daí a soma, se a gente faz essa interpretação de 1 como verdade e 0 como falsidade, ela vira a expressão ou. No sentido de que, bem, vamos ver, se 0 vira falsidade, então o que eu diria, qual seria o valor de verdade se eu falo que ou
uma falsidade é válida ou outra falsidade é válida. Bem, nenhuma das duas são válidas, então essa expressão toda ainda é falsa. Se eu tenho uma expressão falsa e uma expressão verdadeira, né? Ou a primeira que é falsa é válida, ou a segunda que é verdadeira é válida. Bem, né? Interpreta como se fosse português. Uma frase ou algo ou outra coisa é válida se somente ser. Exatamente uma das duas é verdadeira. Então, nesse caso, essa expressão inteira seria verdadeira, né? Então, ou F ou V seria verdadeiro. Ou V ou F também é verdadeiro. Ou V, daí fica falso, né? Porque essa expressão ou é um ou exclusivo, então se as duas são verdade, a gente considera que não é somente uma que é verdade, a expressão fica falsa. E a multiplicação vira a conjunção de proposições, né? A gente diz se algo se tem uma falsidade e uma verdade, se eu afirmo isso, então essa afirmação inteira é falso. Falso e verdadeiro é sempre falso, né? Verdadeiro e falso também é sempre falso. Se eu tenho duas frases falsas, falso e falso, vai ficar falso também. E isso é verdade, sem somente ser ambas as frases são verdade. Tá? Então é um jeitinho de interpretar esse corpo, tem outros jeitos também. Parece no estudo de álgebras de Boole, são chamados. Álgebras booleanas também. Que vocês podem ver, quem sabe, em algum outro curso mais à frente. Tá? Mas o ponto realmente era mostrar que existem alguns corpos um pouquinho mais estranhos. E, de novo, toda a álgebra linear pode basicamente ser feita substituindo os números reais lá no início por esses corpos mais estranhos. Então, aqui seria a definição verdadeira do que é um espaço vetorial. Você primeiro precisa dar um corpo, tá? Fixa um corpo qualquer, poderia ser os racionais, poderia ser os complexos, até o GF2, corpo com dois elementos. Isso define um espaço vetorial sobre esse corpo. É um conjunto que vai ter vetores, ele tem duas operações, a soma e o produto por escalar, onde os elementos do corpo viram os escalares, e que satisfazem os mesmos axiomas de espaço vetorial que nem a gente viu na primeira aula. Tá? Só que daí os escalares são os seus elementos do corpo, que pode ser os reais ou pode ser qualquer outra coisa. Tá? Então, como eu disse, a gente só viu espaços vetoriais sobre o corpo dos números reais, que são chamados também de espaços vetoriais reais. E aqui fica um exercício, né? Para verificar que tudo que nós fizemos até a aula 16, eu acho que foi, quando começamos a ver produtos internos, poderia ter sido feito para corpos abstratos. Se você quisesse falar só de corpos sobre os racionais, para evitar raízes, evitar números irracionais, outra coisa poderia se restringir, tá? De falar de bases com relação a corpos sobre espaços vetoriais sobre corpos diferentes, da de base, dependência linear, independência linear, conjunto de geradores, transformações lineares, kernel, imagem, da de tudo isso. Então fica como exercício, ou pelo menos convença, né, de que até aquele ponto a gente não utilizou nada fora soma e produto de números reais e fez umas manipulações algébricas que não usou de novo nada a ver com números reais, tá? Específico dos números reais. Ok.